Olá pessoal, eu sou Marcos da Aba Online e eu estou aqui dessa vez para falar para vocês como foi que eu aprendi inglês, né? Quais os fatores motivadores do meu aprendizado do idioma. A princípio é até engraçado, porque eu comecei a aprender inglês com medo do vestibular. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu tinha medo da prova de vestibular. Naquela época, na 8ª série, não vou revelar quando, mas faz tempo, os alunos de terceiro ano, no final do ensino médio, faziam muito terrorismo com a prova de inglês. É muito difícil, só passa pouca gente, e eu não estudava inglês. Alguns dos meus amigos já estudavam inglês desde criança. Eu não estudava. Então, a primeira providência que eu tomei ao iniciar o ensino médio foi me matricular numa escola de inglês. Mas eu mal sabia que ia realmente desenvolver uma paixão pelo idioma inglês. Eu não sei explicar. Eu comecei a gostar e comecei a buscar além dos recursos da escola. Então, imaginem vocês que naquela época não existiam os recursos que existem hoje, né? Então, o que a gente tinha era o livro-texto, fitas cassete que a gente tinha do livro e acabou, não tinha mais nada. Aí eu estava sempre à frente do programa, eu estava sempre lendo a unidade que ia entrar, eu estava sempre ouvindo, fazendo os listenings daquele student cassette, né, não tem todos os listenings, mas tinha uma boa parte. E quando alguém da família, amigos, parentes, quando essas pessoas viajavam, eu sempre pedia, sempre solicitava que me trouxessem livros, periódicos, fitas cassetes com, como é que chama aquele material? Audiobooks. E ficava sempre ouvindo. Como não era muita coisa, eu começava a ouvir o mesmo material, ler e ouvir o mesmo material várias vezes. Ler é muito bom, ler é muito importante, né? Vocabulário, estrutura sintática, uma série de outros benefícios. Mas se eu tiver que dizer o que realmente, se for para escolher uma das 4 habilidades básicas de inglês, de listening, speaking, reading and writing, listening foi a habilidade que realmente me deu a maior parte do conhecimento de inglês que hoje eu tenho sobre o meu domínio. Através de listening, você tem não apenas estruturas sintáticas e vocabulário, mas você tem também expressões idiomáticas, pronúncia, porque leitura te dá vocabulário, né? Leitura reforça estruturas sintáticas, mas não dá a pronúncia. E nos sons, você entende intenções, você entende sentimentos, você sabe quando a pessoa está sendo irônica ou jocosa. Os sentidos das frases mudam quando você muda a tonicidade de uma certa palavra na oração. Então, todos esses elementos, ritmo, entoação, pausas, tudo isso carrega muito o sentido do que você quer dizer. Então eu me agarrei no listening como uma tábua de salvação. E hoje em dia, até hoje, eu faço isso, pratico listening, uso muito material de listening autêntico em sala de aula. Hoje qualquer pessoa tem acesso à internet, então você tem vídeos, você tem músicas, né, com as letras, filmes, clipes de filmes, podcasts. Esses podcasts são maravilhosos. Você tem podcasts de entrevistas, notícias, talk shows, uma variedade imensa. Você pode ouvir o stream ou pode baixar e ouvir quando quiser, no telefone, no computador, em todo canto. Então, se alguém me perguntar qual é o teu segredo para estudar e para aprender inglês, não tem nenhuma mágica não. É dedicação. Ouvir. Então, listen. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre o que eu chamo de book English e real life English, né? Até atingir um nível de proficiência, eu estudava book English. Eu nunca tinha tido a experiência, e naquela época não tinha recursos, não havia recursos, não tinha tido a experiência de morar fora. A primeira vez que eu saí do Brasil e tive que encarar de frente, vamos dizer assim, uma situação de real life, eu vi que meu inglês era muito acadêmico, que podia ser útil para o meu trabalho, para apresentações em congressos, para situações formais, mas numa situação informal, num pub, numa igreja, numa conversa, numa roda de amigos, eu estava realmente perdido, porque eu tive talvez
a consciência sociocultural do idioma. E mais uma vez, eu busquei listening. Então eu trouxe de lá, quando eu voltei, eu trouxe fitas cassetes com gravações de programas de rádio. E do mesmo jeito, listen, listen, listen. Eu ouvia aquelas fitas o tempo todo. As mesmas fitas, os mesmos programas. Eu me lembro algumas orações assim, de cor. Eu posso repetir os sons. Agora, repetir, imitar é outro segredinho. São duas coisas que eu vou dizer que funcionam muito bem. Acho que para qualquer pessoa. Observar, né, prestar atenção, ouvir muito, prestando atenção. E repetir, imitar. Algumas pessoas têm mais facilidade que outras para repetir sons, para imitar. Mas, se você tentar fazer isso, imitando, ouvindo, observando clinicamente, como é que ele produziu aquele som. Presta atenção nos lábios, no trato vocal, como é que esse som foi produzido. E aí a gente vai distinguir desde fonemas, coisas do tipo, né, do TH do think, e aí não vai dizer think, nem sync, nem think. São fonemas diferentes. Tá? Então, desde fonemas, que são os elementos menores possíveis de sons, até as orações mais complexas. Mas minha mensagem é essa. Observa, listen, 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 com critérios, e depois procura imitar. É mecânico mesmo, não tem nada muito filosófico não. É ouvir, entender como esse som é produzido e tentar imitar. Vai fazer uma diferença. Então, fica essa dica aí para quem quer estudar inglês. Façam todas, pratiquem todas as habilidades, porque isso é necessário, né? Então, são listening, speaking, reading and writing. Writing, inclusive, é uma habilidade muito específica, precisa ser praticada. Mas o que vai trazer mais conhecimento para você, sem dúvida alguma, é listening. Tá bom? Fica essa dica aí. Até o próximo vídeo. E aí, gostou da dica? Quer receber gratuitamente nosso mini curso com 10 lições de pronúncia e listening comprehension? Então clique no link e cadastre-se. Lembre-se, é gratuito. Não perca essa chance.